A paz de Cristo, pessoal, bom dia. Bom, hoje eu quero falar com vocês acerca do poder da oração. Eu costumo dizer que a vida de um cristão, ela é resposta de oração. E muitos têm deixado essa prática diária cada vez mais de lado. Então, hoje eu venho aqui enfatizar, trazer essa reflexão a vocês. Mas antes, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito por aqui, tá bom? Estar se inscrevendo, se identificar com o nosso canal, deixar seu like, compartilhar e comentar, tá bom? Você que está sempre aqui, meu muito obrigado, tá bom, pessoal? Vocês têm colaborado, me ajudado e muito a dar crescimento ao canal. Bom, houve um tempo na minha vida, isso faz alguns anos, em que um pastor nosso iria receber um irmão de fora, na qual esse irmão era muito usado, e nós estávamos ali envolvidos, né, no ministério, no trabalho que o pastor estava fazendo, e o pastor resolveu trazer esse irmão de outro estado e pediu a nós, a mim e meu esposo, se teria como nós estarmos recebendo ele aqui em casa. E nós, de comum acordo, eu e meu esposo, resolvemos acolher o servo do Senhor. Mas nessa época nós estávamos passando um período bem difícil, complicado financeiramente. E eu falei para o servo do Senhor bem assim, olha, eu fui passando os dias aqui em casa, né? E eu falei bem assim, olha, o irmão não repara mais aqui em casa, a gente está comendo só X de alimento, porque nós estamos um pouco apertados e tudo, tá? Então o irmão não repara. E ele falou, não, varô, que isso? E assim foi. Nós o recebemos com simplicidade, com humildade, mas com muito amor por se tratar de um servo de Deus. Dias depois, porque ele não fez só o trabalho na nossa igreja, ele aproveitou, não é, e fechou uma agenda aqui, o meu gás acabou. E quando o meu gás acabou e a gente estava sem dinheiro, eu falei bem assim, Deus, eu não aceito isso. Eu já estava muito esgotada, não é, por tudo que nós estávamos passando, e eu falei, não aceito isso, eu não aceito ter que ligar para um parente para poder pedir um dinheiro para um gás. Eu não aceito ter que ligar para um amigo, eu não aceito. Eu vou pro quarto. Eu vou pro altar. Eu vou conversar com o Senhor. Pro Senhor entrar com providência, porque eu preciso de um botija de gás. Naquele dia, irmãos, eu confesso que eu fiquei um pouco revoltada. Mas não é revoltada no bom sentido, não é? Aquela situação estava me conduzindo ao altar. Lembra quando Ana estava ali se sentindo perseguida, se sentindo diminuída por Penina, porque Penina gerava e Ana não, apesar do amor do esposo dela ser dela, porque Eucana amava mais a Ana, mas Ana não gerava, e essa era a angústia, essa era a pergunta que não se calava. Porque muitas vezes quando estamos em situações assim que não podemos resolver com nossas mãos, que nós dependemos exclusivamente de Deus, nós perguntamos, por que eu? Mas houve um certo dia, houve um certo momento que Ana teve, penso eu, essa revolta, sabe? Essa revolta santa, essa revolta que te impulsiona para o lugar correto, com as palavras corretas, com a motivação correta. Então ela foi ali para o altar do Senhor. E até ali o sacerdote ali achava que Ana estava meio que embriagada, meio que bêbada, da forma como ela se lançara. Talvez tenha sido uma forma muito diferenciada, a ponto de chamar a atenção do sacerdote ali. Mas Ana diz, não, meu Senhor, eu estou aqui porque a minha alma está angustiada. E a minha alma, irmãos, aquele dia ficou angustiada. E eu fui ao altar do Senhor, falei, Senhor, eu tenho servido o Senhor de todo o meu coração, eu tenho servido ao Senhor de todo o meu amor, colocando todo o meu amor na tua obra, toda a minha sinceridade. Eu larguei coisas que para mim eram tão difíceis de largar, eu abri mão para viver na tua presença. Senhor, não me deixe passar essa vergonha, porque eu estava com uma visita em casa. E neste dia, esse irmão, ele iria pregar justamente na nossa igreja.
E eu me lembro que era uma tarde da bênção, e depois que eu ali, eu orei ao Senhor, aquela coisa toda, derramei as minhas lágrimas, não é? De dor mesmo, porque, irmãos, sinceramente, tem situações que a gente pensa que vai sucumbir. Se não, a gente não se prostrar, se a gente não tiver a nossa fé muito focada naquele que vive, não é? Naquele que pode todas as coisas, naquele que nos prova até o último minuto, porque é necessário. A gente não consegue vencer, a gente não consegue romper se não for dessa maneira. Então, naquela tarde ali da bênção, onde ele pregou, quando ele terminou de pregar, ele desceu do púlpito e eu ia subindo, porque eu ia estar ali conduzindo o término do culto. E quando eu estava descendo, subindo, ele estava descendo do altar, ele falou para mim assim, abre a sua mão. E eu peguei e eu abri. E quando eu abri a mão, ele colocou algo na minha mão e eu fechei a mão. Eu subi ao púlpito, não vi o que tinha na minha mão, discretamente, não é? Eu subi ali no púlpito, dei término ao culto. E quando eu terminei, que eu olhei, tinha R$50 na minha mão. E eu falei, glória a Deus por isso. E quando eu fui olhar na minha niqueira, que é a bolsinha que eu coloco moeda, ali o único dinheirinho que a gente tinha completaria totalmente o gás, inclusive a entrega do gás aqui em casa. E por que eu faço questão de frisar bem isso, inclusive a entrega do gás? Porque poderia muito bem ser o valor só do gás, não é? Meu esposo poderia ir lá buscar, mas não. Deus, quando ele faz completo. Deus, quando ele não faz nada faltando, nada no, se vai dar, não. Se é Deus, vai dar. Se é Deus, vai completar, vai até o final. Porque ele é soberano, ele pode todas as coisas. Então eu cheguei em casa e eu pedi o gás e o meu gás estava em casa. Eu não precisei ligar para parente, eu não precisei ligar para irmão, eu não precisei ligar para amigos. Eu fui para o lugar correto e eu tive atendida a minha oração. Tiago diz na Bíblia que muitas vezes nós não recebemos o que pedimos porque pedimos mal. Então eu quero conduzir você nessa manhã a refletir acerca dessa reflexão breve que eu trouxe para você aqui nesta manhã. O quanto você tem se lançado no lugar correto? Ou será que você tem se lançado no lugar correto? Eu quero dizer para você que tem situações que não adianta. Seu pai não vai resolver terreno, sua mãe daqui não vai resolver, parente não vai resolver, vizinho não vai resolver, irmão de igreja, muitas vezes pastores não vão resolver. Tem coisas, tem hora, queridos, que nós precisamos ter esse entendimento. Aliás, está passando mais do que a hora disso, não é? Tem situações que é só nós e Deus, Deus e nós. É um particular. É para poder aumentar, aperfeiçoar cada vez mais o nosso caráter em Cristo Jesus. Amém? Fique com essa palavra nessa manhã, que ela te abençoe. Em nome de Jesus.